Amém, amém. Bom dia para todos. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Nós então vamos dar continuidade aqui no alvo dessa campanha, né? Que é derrubando fortalezas. Amém? E nós estamos já na terceira sequência de domingo desse alvo, nessa campanha, né? E que você esteja atento, né? À manifestação do poder de Deus, que quer que você esteja sendo sempre vitorioso em tudo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Nós vamos ministrar hoje a respeito de orgulho, soberba, prepotência, autossuficiência, são as armas do maligno que quer prejudicar a nossa vida, no seu dia a dia. E nós temos falado aqui que fortalezas são aquilo que nós construímos em nós mesmos, né? Que dificulta ou impede a manifestação do poder de Deus para que a bênção se manifeste. Então nós desenvolvemos dentro de nós fortalezas que impedem que saiam os males, né? E cabe a nós romper, né? A gente destruir essas fortalezas, derrubar essas fortalezas. É uma atitude nossa, ok? Deus nos auxilia, Deus nos capacita, mas é você que tem que tomar atitude. Amém? A palavra de Deus fala muito sobre isso. E existe um detalhe muito interessante a respeito de fortalezas, do orgulho, da soberba, da prepotência, da autossuficiência, que ela é desenvolvida no nosso interior, num estado emocional, que muitas vezes é imperceptível. As pessoas estão tão habituadas à rotina, né, no seu dia a dia, que não percebem. Entende? E nós chamamos muito assim de pecado oculto, que nós devemos orar para Deus, falar com Deus e pedir: Senhor, revela, né? Mostra para mim pecados ocultos que eu não tenho identificado e é um problema. Entende? Então muitas vezes nós manifestamos uma postura de orgulho, de soberba, e não percebemos. Às vezes ela é tão evidente, né? Tão escancarada, né? Tá ok? Mas como o inimigo é sorrateiro, ele procura sempre ocultar. Ele não quer que você seja ciente de tudo que tem que estar ciente para apresentar diante de Deus para ser liberto. Então o maligno, ele é estrategista, né? E ele é muito sábio. Ele age de forma assim bem estruturada, bem planejada, né? Ele é muito organizado. Você pensa que o inferno é desorganizado? Não é não, né? A Bíblia fala que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz, não é? Então ele chega para você de forma sutil, para que você seja escravizado, dominado por alguma fortaleza que impede que você seja liberto. Amém? Também tem fortaleza que você constrói de forma assim categórica, que impede que Deus entre para fazer o que tem que ser feito. Tá ok? Tem situações assim também. As pessoas muitas vezes fecham em si, ela conclui, decide que tem que ser de tal forma que ela pensa e não vai, né, encontra a palavra de Deus, que quer que você se sujeite à palavra de Deus e seja liberto. É uma questão de disciplina, né? É questão de você não ficar sujeito a Deus, né? Que a Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus, né? E resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós invertemos isso, né? Muitas vezes, né? Nós invertemos. Nós resistimos a Deus, isso é fortaleza. Resistimos a Deus. Então tem a palavra declarada, você é incrédulo, você fala: não é bem assim,
não precisa ser desse jeito, e aí está sendo construído fortaleza, não é? Ok? E aí você está sujeitando ao diabo, porque é ele que propõe isso, ele que sugestiona isso na sua mente, ok? Para que você pense e haja assim, ok? Então a gente inverte esse versículo, né? Se sujeita ao maligno, né? E resiste a Deus, constrói fortaleza, né? Então vamos ver aqui Provérbios 16, versículo 18. É um texto muito conhecido, tá? Mas que muitas vezes não praticamos, ficamos desatentos, descuidados, tá ok? Então tem a questão do orgulho, da soberba, da prepotência, da autossuficiência, que ela pode estar sendo manifestada em alguma situação ou circunstância, tem caráter temporário, né? Situações próprias que você vai estar enfrentando, vivendo, ou então tem situações que ela está estabelecida, recrudescida, entende? Esse é pior ainda, né? Esse é pior. Então nós vamos ver até exemplos bíblicos aqui, que aconteceram no passado, que as pessoas se deixou dominar, e lá ficou impregnado no coração, na mente, e trouxe transtornos sobre a pessoa, né? Tem vários personagens bíblicos, não vou falar aqui, que você vai perceber, que nós vamos perceber que houve consequências sérias pela manifestação da soberba, do orgulho, né? E ele se viveu assim, estabeleceu um regime de vida, uma característica de vida, um costume de prática contínua, entende? E aí sofreu punição severa. Então que nós possamos também ficar atentos a Deus, porque eu sempre digo aqui que Deus, Ele age antes, né, do mal, graças a Deus, né? Deus chega antes, graças a Deus, né? Amém? Então Ele age preventivamente, ou seja, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que eu e você esteja bem em tudo, sempre em tudo. Amém? Que a palavra de Deus fala em João 10:10, né? O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Fala, ele vem. Aí na sequência fala assim, eu vim. Ele chega antes. Eu vim. Então ele já chegou antes. Quando o diabo vem, Deus já está aí na sua vida para te livrar. Amém? Graças a Deus. Então Provérbios 16, versículo 18 diz assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, tá? Então diz aqui que antes da ruína acontece a soberba, tá ok? Então antes de uma pessoa ser arruinada pela a soberba, tá ok? Ela tem então um despertamento para perceber que é um perigo, né? É um sinal de perigo, é uma anunciação. Então Deus fala assim, ó, a soberba ela antecipa a ruína, né? Então, ó, se você está com manifestação de soberba nessa situação, eu estou te advertindo, estou te prevenindo para que você não seja arruinado, tá ok? É isso que Deus quer, que estejamos posicionados. Amém? Aí na sequência diz, e a altivez é o popular, né? Nariz empinado, né? Então não é o seu narizinho não, é a postura. Tá ok? É lógico, né? Então isso é para descontrair. Então, meus queridos, veja bem, descontrair e registrar, né? O pastor Paulinho, o pastor, está na glória, pastor Célio, né? Falou lá e registrei isso. Está aqui, ó, né? Anotado na minha mente. Amém? Então a altivez é a postura assim de eu me basto, eu posso, eu consigo, né? Entende? É muito ruim isso, é danoso. Por isso está dizendo aqui, né? Que a altivez, ó, versículo 18, né? Diz assim, ó, e a altivez do espírito precede a queda. Então a altivez do espírito é muito mais sério, porque o teu espírito
é aquele que procura sempre entronizar com Deus. Não é pela alma, pelo corpo. Ela só manifesta, né, na parte espiritual que você é espiritualmente. Mas o espírito é a parte fundamental que faz com que você esteja ligado com Deus. Amém? Então, quando você está altivo de espírito, ele está penetrado no ponto fundamental que pode prejudicar a sua comunhão com Deus. Entende? Então, a pessoa fala assim: eu me basto. Eu posso viver independente de Deus, né? Nessa situação, naquilo, não preciso me recorrer a Deus, né? Não preciso ir lá no esconderijo do Altíssimo como refúgio, como proteção, como solução para a minha vida nessa situação, tá ok? Então você percebe que a palavra de Deus, no seu teor, ela é sempre prevenida, ela sempre nos previne, aliás, né? Sempre estabelece isso, tá ok? Por quê? Para que você não seja pego num sobressalto, né? Aí eu não fui advertido, né? Não sabia disso, tá ok? Pode ser que você realmente não saiba, mas não é porque a palavra de Deus não tem aquilo que você necessita para estar ciente, é porque você não conhece e não busca conhecer a palavra, entende? Deus não tem que se responsabilizar pelo seu desinteresse, né, pela palavra, em conhecer e obedecer a palavra, entende? E é muito mais sério. Na estrutura humana também é assim. Por exemplo, o Código Penal, né? Existe lá o artigo tal lá, né? E fala assim: o cara infringiu o artigo tal lá, né? Do Código Penal. Então você vai diante do juiz lá, o delegado, né? E fala: você, o 22 aí, você, né, não praticou, digamos, né? Não sei o que é, mas não entende? Aí você chega para o delegado e fala assim: eu não conheço, eu nunca li, né? Eu nunca li o Código Penal. Pô, eu tenho que me desculpar. Mas não, é indesculpável, porque está escrito lá, está publicado no Diário Oficial, está nas livrarias, está anunciado, né? Entende? Assim também, muito mais severamente em relação ao que Deus estabelece. Amém? Amém. Agora vamos para outro texto aqui, lá em Tiago. Vamos lá em Tiago 4. Agora lá no finalzinho lá tem Hebreus, né? Hebreus, depois tem Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Amém? Então Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, né? Deus fala. E aqui a questão da humildade não é uma característica de pessoas simples financeiramente, ou do jeito que ela se posta, se veste. Não é coração, né? Humilde, interior, de dentro para fora, tá ok? Não é de fora para dentro. Então você vê pessoas de fora que ela é humilde no falar, é humilde no vestir, né? Isso aí é de fora para dentro, né? Tá ok? A humildade é uma qualidade de Deus para os seus filhos, né? Que é compartilhada com a igreja, com os filhos, para que você também manifeste de dentro para fora. Amém? Tá ok? Então, na simplicidade, você fala sem posição de soberba, de achar que pode, que é o tal, né? Tá ok? Você se coloca como uma pessoa totalmente simples na maneira de falar, né? Na questão do reconhecimento
das pessoas, naquilo que ela tem de qualidade, naquilo que ela pode te ajudar, naquilo que você pode ajudar ela, tá ok? E de forma espontânea, de forma bem solta, liberada. Amém? Por isso que Deus fala que Ele resiste aos soberbos. Então a pessoa tem que se cuidar de se aproximar de Deus, tá ok? Da oração ser respondida, no teor desse versículo aqui, tá ok? E a graça é manifestada de forma abundante aos humildes. Amém? Volta agora um pouco lá em 2 Coríntios. Volta lá, mais ou menos lá depois de Romanos. 2 Coríntios agora. Vou falar sobre esses dois textos chaves para depois entrar sobre a questão de exemplos práticos que tem a Bíblia, né? Relata a Bíblia sobre a situação de pessoas soberbas, prepotentes, né? Orgulhosas e que sofreram consequências. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Amém. Então a finalidade das armas da nossa milícia são para quê? Para a destruição das fortalezas. Amém? E voltando a insistir na questão das fortalezas, essas fortalezas não são aquelas que você tem um posicionamento no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo e vai, né, orar forte, como diz aí alguns, né, e repreender, sai em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, está destruído em nome de Jesus. Não é assim, né? Nós estamos tratando de fortalezas que nós construímos, tá ok? E que você, mediante a prática dessas armas, você vai destruí-las, destruir essas fortalezas, tá bom? Você vai desfazer, você vai romper. Amém? Aí, armas de milícias, armas de exército, né? Tá ok? Nós somos pertencentes ao exército de Deus, tá ok? Então, nessa nossa caminhada de conquista das batalhas, né, dos enfrentamentos, você é arregimentado como soldado desse exército, né? Então Jesus se arregimentou, ele te equipou com essas armas que são apropriadas para destruir fortalezas, e não dá para destruir de outra forma, entende? Temos que ser categórico nisso, né? Consciente disso. Amém? E nós podemos citar em relação a armas de milícia a própria palavra de Deus, que você tem que conhecer e declará-las profeticamente, tá ok? Você tem que também orar, sempre orar, repreender o mal, tá ok? Com atitudes. Então, oração, jejuns, como nós falamos que temos nessa campanha, um jejum espontâneo, cada um faz do jeito que pode, do jeito que dá, né? Temos também o nome e o sangue de Jesus Cristo. Você usa em nome de Jesus pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Isso está na palavra. E você também usa a fé, pela sua fé, que lá em Efésios, na armadura de Deus, né, Efésios 6, fala que a fé é o escudo. Então, o escudo da fé é aquele que apaga os dardos do maligno, então desvia as flechas do maligno que quer te atingir, ok? Isso é a arma, tá? A palavra de Deus que nós falamos no começo é a espada do Espírito. Então é a única arma de ataque. Você tem que estar com a espada desembainhada, né? Com a palavra de Deus, e lançar o poder da palavra conforme ela está designada, escrita, para que o mal seja repreendido. Amém? Que tem que ser uma atitude, tá ok?
e o escudo da fé que apaga os dados ao maligno, desvia e te livra daquilo que te atingir, tá ok? E também tem a questão da verdade. Romanos 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá ok? Como o maligno é pai da mentira, o diabo é pai da mentira, ele quer que você fique longe da verdade, que você não conheça a verdade, entende? Em relação à própria palavra de Deus, também sobre a questão de usar, de te propor que você use um tipo de máscara, disfarce, entende? Isso é uma das estratégias do maligno que ele tem usado, né? A pessoa se faz, né? Tá? Se passa por cristão, um pseudo, né? A pessoa tem uma vida aí que não é um bom testemunho, entende? E ele não é verdadeiro. Então não é porque ele não fala mentira, é lógico. Então é o pai da mentira, o diabo. Então evita falar mentira, para não ficar realmente construindo fortaleza, para que ele possa te atingir, tá ok? Então a mentira realmente é uma fortaleza que nós construímos muitas vezes, tá ok? Que quando você não tem consciência disso, então não reconhece, não se coloca diante de Deus para deixar de ser mentiroso, né? Ou falhou num momento, se arrepender, pede perdão, e se apresenta a pessoa que você mentiu, fala: eu errei com você. Você destruiu fortaleza. É atitude. Não adianta orar, caia por terra em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, está amarrado, não está nada, está nada. O diabo dá risada, e faz festa, aí está coitadinho, está enganadinho, né? Está confuso, entende? Então, meu querido, não adianta. Então, o ponto fundamental de destruir, de quebrar, romper fortaleza, é você consigo mesmo, né? Amém? E aí anunciar, declarar essa verdade pelo poder da palavra, com atitude, amém? Amém. Aí você destrói a fortaleza da mentira, ok? Então esse é um ato, né? Então nós mentimos, né? Se eu disser para você que eu não minto, eu estarei pecando diante de Deus, estaria fazendo Deus mentiroso, porque nós pecamos, né? Então o importante é que você não seja contumaz, o importante é que você não seja um crente pecaminoso, que é costumeiro, né? Premeditado. Tem que ser pecado involuntário, né? Acidente de percurso, você erra o alvo. Pecar é errar o alvo. Então eu quero acertar, né? Tem lá a mosca, né? A mosca fala: não é mosca, é aquele negócio no meio lá, né? Eu demorei para entender isso aí, tem muito tempo, né? Acertar na mosca, o cara pega um espinho e cadê a mosca, né? Entende? Então o nosso propósito principal com Deus, em comunhão com Deus, legítimo, é você sempre acertar o alvo, né? Tá ok? No centro lá. Aí você erra, você está andando com Deus e erra, caiu quase na beirada. Às vezes tem gente que acerta a parede e não acerta o alvo, né? Digo isso porque tem gente que tem dificuldade mesmo, né? Tá ok? Então, pecar é errar o alvo. Quando você peca e não busca identificar diante de Deus com a palavra, se posicionar, as fortalezas vão sendo construídas, entende? Então, quando você toma atitude de soberba, de orgulho, de autossuficiência, de prepotência, né? Você começou a colocar tijolinho de fortaleza, né? Construir, tá ok? Aí Deus quer que pelo teu Espírito Santo, que vem e revela e traz nos ajuda muito, né? Indispensável isso. Aí você vai, toma atitude e desfaz essa fortaleza. Amém? Tá ok? Então mesmo que ela esteja já edificada lá, né? É possível que Deus destrua através da sua atitude. Amém? É possível que você, na oração,
e na conduta, você tem aquela fortaleza que você mesmo construiu, desfeita, quebrada, destruída, rompida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós falamos em relação ao teor da palavra, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Falamos da questão da oração, do jejum, né? Da fé, que é o escudo, né? Da fé que nós temos na armadura de Deus. O nome, né? O poder do nome e o sangue de Jesus, tá ok? E a verdade, que diz lá em Efésios, em Romanos 8:32, tá ok? Conhecereis a verdade vos libertará, tá ok? E se revestir de toda a armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6. Além dessas citações, nós temos também a questão que a palavra de Deus revela no caráter de Deus. Então Deus tem os atributos comunicáveis e Ele atribui aos filhos a capacidade de também manifestá-lo na terra. Então os atributos de Deus comunicáveis à igreja, aos servos, está em relação ao caráter, né? Caráter. Deus é amor, Deus é amor. Deus é fiel, Deus é fiel. E é compartilhado. Então, isso são os atributos de Deus que são comunicáveis. É possível que você também seja como Deus. Deus é misericordioso? É possível que você também seja misericordioso. Deus perdoa? Sim, perdoa. Então é possível que você também perdoe. Amém? Deus é humilde? É humilde. Então Ele permite que você também seja. Amém? Deus é bom? É bom. Ele permite que você também seja bom. Deus é honesto? Simplesmente completo. Ele permite que você também seja, né? Então nós somos aperfeiçoados em Deus, meus filhos. É uma labuta isso, não é fácil. Mas Ele permite, Ele nos capacita que nós sejamos aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Ok? Então, esse é o teor, né? Vamos falar daqui a pouco sobre a questão de alguns personagens bíblicos que tivessem consequência e você deve evitar isso, tá ok? Então, quero fazer uma comunicação a respeito de orgulho, que eu anotei aqui, que diz assim, orgulho é um estado emocional que nos afasta de Deus e das pessoas ao nosso redor. Então, traz consequências nos relacionamentos. Tá ok? A tendência de nós cada vez ser sempre superior aos outros, achar que somos superiores aos outros, né? Ok? Aí vai prejudicar a humildade. Ok? Dizer que nunca precisamos dos outros nos torna insensíveis às necessidades dos outros e à capacidade de não ver em nós as próprias falhas. Então nós muitas vezes não enxergamos em nós as próprias falhas, tá ok? E tendo a questão do egoísmo desenvolvido em nós, não precisamos, né? Isso é descartável, né? Você, né? Tem muito disso, né? Isso é orgulho, tá ok? Prepotência, tá ok? E traz uma altivez, tá ok? Soberba. E aqui diz assim, tende a não ouvir as opiniões dos outros, ok? Isso é altivez. Também diz assim, a pessoa não acha ninguém importante para ela, que tem alguma coisa que eu posso oferecer para ela, para ajudá-la, entendeu? Então eu me basto, eu sou autossuficiente, ok? Agora, em relação à postura nossa, para sermos libertos, ok? Diz assim, reconhecer e permitir quando o orgulho, a soberba começar a tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, gestos, ok?
que às vezes tem postura, gesto desprezível, que despreza as pessoas, né? A pessoa não precisa falar nada, só pela carinha de mau gosto, né? De nojo, digamos assim, né? Com sentido, ok? Ela já está manifestando orgulho. Ela não percebe. Isso aí faz parte. Eu nasci assim, não vai ser sempre assim. Deus não quer, não é a Gabriela. Amém? Então tem postura, meus queridos. Isso aqui é resumindo tudo que nós falamos até agora, né? Que deve existir em nós para que sejamos libertos. Tá ok? Ó, praticar a humildade através de ações e principalmente que priorizam os outros, para que você quebre o egoísmo. Amém? Ó, resultado de tudo isso: abre caminho para um relacionamento mais saudável com Deus e com as pessoas ao seu redor. Isso é indiscutível, né? Nós vemos em Provérbios, lemos aqui em Tiago, né? 2 Coríntios, tá ok? Então aqui é resumidamente em algumas palavras: abre caminho para o relacionamento mais saudável com Deus e com as pessoas ao seu redor. Amém? Então vale a pena, né? O resultado é excelente. Então são atitudes, posicionamentos que deve haver em nós, tá? Outro sentido aqui em relação à ação para com Deus, ó, reflexão, autoanálise, né? Você, quando estivesse diante do espelho, e disse assim, ó, como eu estou, né? Como que a minha manifestação é assim, como que Jesus faria isso no meu lugar, né? Tem um livro muito conhecido que diz: em seus passos, né? O que faria Jesus, né? Então, reflexão e oração, perguntar a Deus: Senhor, mostra-me pecados ocultos, ó, tá ok? Pergunte a Deus: eu estou agindo de forma arrogante? Não estou percebendo, Senhor. E é importante você conhecer, colocar na oração: Senhor, de repente pode estar imperceptível, apesar de talvez se tornar tão claro aos olhos dos outros, eu não estou, eu me vendo. Pode acontecer isso, é pecado oculto. Senhor, eu não estou me enxergando como arrogante, eu não estou me enxergando como soberbo, prepotente, autossuficiente. Mostre-me, Senhor, para que eu possa confessar, entende? E apresentar diante de Deus em confissão, pedido de perdão, né? Isso tem que estar embutido na nossa oração, porque não tem esse que não tenha pecado oculto. Não tem, nós somos falhos, né? Somos imperfeitos. Muitas vezes você acha que é o cara legal, né? Eu acho que eu estou sendo curtido, né? Acho que eu estou, né? Estou na boa, estou na proa, né? Entende? E não é, né? Então você pergunta: será que é? Será que é isso que eu estou achando, né? Será que eu estou achando que eu sou bonzinho demais? Né? Né? Aí Deus fala: não, o Espírito Santo vem e fala assim, você revela e fala: tem que arrumar. Não tem vereda de justiça aí não, né? Tá ok? Não tem. Não tem retidão nisso. Então Deus vai mostrar, meus filhos, com certeza, tá? Tem que orar e pedir para Deus, tá bom? Ó, pede para Deus também: será que eu estou afetando a vida das pessoas que estão à minha volta? Não estou percebendo? Será que aqueles que estão comigo em casa, na família, no trabalho, na escola, no dia a dia, na rua, em qualquer lugar, né? Será que eu estou afetando as pessoas que estão à minha volta sem me tornar consciente disso, sem achar que está tudo bem? Porque passa batido, entendeu? Passa batido, muitas vezes, entende? Passa batido. Então tem que fazer parte da nossa oração, meus queridos. E hoje nós vamos orar, daqui a pouco, e nós vamos ter a oportunidade, eu e você, de apresentar diante de Deus situações, tá ok? Para que fortalezas sejam quebradas, destruídas, desfeitas, aniquiladas no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém?
E é assim que Deus quer sobre cada um de nós, né? Pergunta para Deus: Senhor, eu estou tendo dificuldade de admitir erros? Também pode ser que você, né, seja resistente e não perceba. Então, se for de forma escancarada, é muito melhor ainda, né, você se render a Deus, ok? Porque o orgulho, a soberba, ela bloqueia, né, a rendição, né? A pessoa não tem realmente tem dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade de se dobrar, se esvaziar de Deus no seu ambiente. Eu jogo a toalha. Tenho sido resistente aqui, ali, tenho agido de forma totalmente independente, feito miséria, bagunça na minha vida, e eu quero que o Senhor conserte a minha vida, arrume essa casa, porque tem fortaleza dentro de mim, construída, que impede de eu manifestar. Amém? Outra coisa, Senhor, será que eu estou tendo mania de me justificar sempre? Sempre diante das falhas e imperfeições eu busco me justificar, né? Para aí não peço desculpa, não peço perdão. Tem manias assim, manias. Tem coisa até corriqueira, né? Corriqueira. Se você pensa que não é problema, pode ser problema, ok? E a fortaleza, meus queridos, ela é construída de tijolinho, né? Nenhuma fortaleza começa grande. Então, as muralhas de Jericó, por exemplo, não começou grande. Não começou, muito pelo contrário. Qualquer fortaleza vai construída em tijolinho. Entende? Então a fortaleza está sendo construída. Mas ela é fortaleza já? Não é. Se algum exército chegar lá em Jericó, conforme ele estava construindo, não sei quanto tempo durou, pode ser que a história fala, né? A construção das muralhas de Jericó, não sei quanto durou, mas o que eu tenho certeza absoluta é que durante a construção, não sei de quantos metros antes ali, ela não era fortaleza. Entende? Não era. Então ela podia realmente evitar a entrada do inimigo, né? Parcialmente sim, mas não totalmente. Entende? Agora, em relação à fortaleza que você constrói, você está construindo de tijolinho em tijolinho. Entende? Então, por que não agir antes dela se tornar volumosa, que aí simplesmente vai ser difícil você romper essa fortaleza, né? E como eu disse antes que Deus ele age preventivamente, quando você começa a colocar tijolinho que pode levar à destruição, ao rompimento da comunhão com Deus, ele te previne, ele mostra, olha, tem problema aí, você está colocando tijolinho, né? E vai chegar num ponto insustentável, vai ficar realmente pesaroso e trazer muito transtorno para a sua vida, né? Amém? Outra questão, você fazer comparação constante com os outros, né? Uma observação simples, boba, né? Às vezes é bom para você não se tornar como o outro, mas às vezes é sentido muito crítico, achar que você é bonzinho, é bom, né? O fulano é assim, o fulano não sei o quê, então já vira até fofoca, né? E é fortaleza. Você pensa que não? É fortaleza, né? Fortaleza. Daqui a pouco você faz isso uma rotina, daqui a pouco isso é comum na sua vida, no seu dia a dia. Você não percebe que isso é fortaleza, não é? Vai ser complicado você romper, quanto mais você demorar para tomar atitude em relação a isso, tá ok? E sempre valorizar os relacionamentos, né? Com o espírito de humildade, aceitando sugestão e estar pronto para crescer com as pessoas, ao invés de se sentir atacado. Muitas vezes a pessoa tem sentido de trazer para si que ele é perseguido, né? Que tudo de ruim acontece com ele, não é? Entende? Isso é postura, posicionamento de fortaleza, né? E quanto mais você fala isso, vai insistindo nisso da sua caminhada, você constrói muralha, entende? Constrói muralha.
Isso passa a ser na sua vida como se fosse algo categórico, estabelecido, recrudescido, entende? E tem que fazer parte de confissão, declaração de Deus: Senhor, eu tenho pensado assim, tenho agido assim, e eu não tenho percebido que se fortaleza que eu estou construindo dentro de mim e pode impedir o meu relacionamento contigo, né? Prejudicar a minha comunhão com as pessoas e principalmente com o Senhor. Amém? Então é atitude de posição, né? Firme diante de Deus, categórica. Amém? Tá ok? Agora eu vou citar sobre a questão, só para o seu conhecimento, da questão da estratégia de Satanás, quando manifestou lá em Jesus, lá no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ok? Que é o exemplo máximo que nós percebemos da postura de Jesus para evitar que o inimigo prevalecesse na vida dele. E ele estava com 40 dias de jejum. Muitas vezes nós estamos lá zerados nisso, né? Zerado, ok? E ele estava ali, pleno, ok? Então, na passagem lá, se você pudesse ver lá em Mateus 4, do 1 a 11, diz lá que o diabo tentou atrair Jesus com a concupiscência da carne, ok? Então, a carne é a manifestação daquilo que atrai um desejo para realizar algo, ok? Então, isso também o diabo usa para atrair você para construir fortaleza, ok? Então, o diabo chegou para Jesus e falou assim: você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, né? Ele estava com fome, ok? Estava com fome. E aí Jesus olhou para a pedra, né? Entende? Concupiscência a ser alimentado pela fome que ele estava. Entende? Ele podia muito bem tomar atitude no poder que ele tinha e falar: eu vou fazer o que eu posso, né? Ele tinha poder para transformar a pedra em pães, entende? Mas ele estaria construindo fortaleza contra si mesmo. Não estava fazendo o que o próprio pai queria que ele fizesse. Estaria em desobediência. Por quê? Porque estava se rendendo ao inimigo. Ele estaria se sujeitando ao diabo. De alguma forma que essas pedras, e ele se sujeitaria ao diabo e resistia a Deus. Ele é contra a própria palavra. Tá ok? Então o que ele fez? Ele foi na própria palavra e falou assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Isso destrói fortaleza. Então, se o maligno no seu dia a dia te expõe nos olhos assim, para você realmente acabar praticando essa concupiscência da carne, você tem que conhecer a palavra e se rejeitar em nome de Jesus, seja qual for a situação e circunstância. Entende? Deus te dá capacidade para isso, poder para isso. Amém? O maior exemplo é Jesus. Isso é compartilhado conosco. Por quê? Ele é ressurreto, tem todo o poder do céu e da terra, está em nós, faz parte de nós. Amém? Segunda parte, o diabo tentou atrair ele pela concupiscência dos olhos, né? Dos olhos. Levou ele no pináculo lá e falou: olha lá, está vendo lá, toda aquela extensão lá, vou te dar tudo isso aí. Ele tem poder para isso, porque o mundo já é um maligno, pode oferecer, né? Aí ele mostrou para Jesus, os olhos bateu força assim e falou: que legal, hein? Isso é oferecido a nós todo dia, constantemente, em outras situações e circunstâncias. Entende? O mundo oferece tanta coisa aí que o diabo fala: olha aí, que tal isso aí? Eu posso te dar. Que tal? Está afinando? Né? Sorrateiramente, sutilmente, e as pessoas pegam. Entende? Então, se Jesus fosse estar aqui
pego pela prepotência, soberba, orgulho, né? Ele podia simplesmente falar: não, eu não quero não. Entende? Né? Aí ele rejeitou Satanás pela própria palavra, não é? Então ele falou assim: tudo isso aí, ó, se você prostrado me adorar, né? Aí Jesus vira para ele e diz: não, está escrito, só o teu Deus adorará e a ele prestará culto. Destruiu fortaleza. Então quando você é atacado aqui, na concupiscência dos olhos, você rejeita em nome de Jesus e declara a palavra de Deus a respeito daquele assunto, você destruiu fortaleza. Amém? É isso aí, né? Soberba da vida. Outra parte que também o diabo tentou pregar Jesus em relação à soberba da vida, né? Ah, está aqui, ó. Você atira daqui para lá assim, ó. Se joga aí. Está escrito lá que aos seus anjos dará ordem a seu respeito e você vai ser livrado do mal, né? Entende? Também ele podia estufar o peito e falar assim: ó diabo, vou te mostrar que é assim que vai agir os anjos do Senhor na minha vida. Eu vou me atirar daqui e você vai ver que vai realmente o poder de Deus ser manifesto, não é? E vai estar cumprido na minha vida a palavra de Deus. Soberba, eu posso, tenho poder para isso, entende? Aí Jesus vai contra isso e lança a própria palavra, né? E rejeita o que o diabo fala e propõe, e ele destrói a fortaleza do maligno. Assim também é conosco, meus queridos, né? Assim é conosco, né? Então quando o diabo vem e tenta lançar coisas a se oferecer, propor, e muitas vezes ele age sorrateiramente para você tentar o próprio Deus, né? Eu vou fazer, porque eu creio, estou revestido do poder de Deus, e você vai ver, diabo, que eu vou vencer, né? Não é assim, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E Jesus rebateu pela própria palavra que ele anunciou, né? Rejeitando o maligno. Quando o diabo falou assim: está aquele daqui, os anjos do Senhor está na ordem a seu respeito, no livro do mal. Ele virou para o diabo e falou assim: está escrito, né? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então quando você acha que está forte, quer desafiar, diz que tem muita fé e quer falar: não, eu vou enfrentar você, diabo, tá? Eu vou lá no carnaval, na apoteose lá, e você vai ver que eu vou estar cheio do poder de Deus e tudo mais. É tentar o próprio Deus, não é? Eu falei há pouco tempo, não sei, faz um tempo já, que um pastor lá, não sei se é na África, não sei aonde, né? Ele publicamente, ele pegou uma serpente, e está escrito aqui, ó, que o veneno da cobra não vai me matar, porque já foi livrado lá, está na palavra de Deus, que pegará a serpente, né? Escorpiões e tudo mais, e esse não causará dano algum. O cara morreu envenenado. Porque ele tentou o próprio Deus. Ele cedeu, né? Cedeu ao maligno. Entende? Muitas vezes o diabo propõe para que você tome atitude assim, né? Com certeza. Eu vou citar aqui algumas passagens, você não precisa anotar, tá ok? Eu vou citar para, se você quiser depois me procura, eu passo para você no papel, tá ok? É só para enriquecer essa mensagem aqui, tá ok? Vou citar alguns exemplos da Bíblia, vocês até conhecem, né? Mas às vezes não com detalhe, de pessoas que se deixou envolver pelo orgulho, soberba, prepotência, autossuficiência, tá ok? Então, primeiro ponto lá, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, do versículo 25 ao 32, não vamos abrir não, tá ok? Lá fala que Nabucodonosor estufou o peito, dizendo que ele tinha toda a glória, declarou publicamente, né, que todo o fruto que ele tinha conquistado na potência que era a Babilônia,
foi fruto do seu trabalho, da sua capacidade, né? Ignorando a soberania de Deus, o poder de Deus que está sobre tudo, sobre todos. Então, o que aconteceu? Perdeu o reino, né? E foi lançado como os animais, comendo capim lá e tudo mais, tá ok? Também na sequência, em Daniel 5, Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele agiu com arrogância ao profanar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Então ele usou, né, os utensílios sagrados do templo de Jerusalém na questão da profanação, para tomar, comer e tudo mais. E aí veio a maldição sobre ele, né? E ele veio uma escrita na parede, previndo lá que ele seria morto. Ó, perdeu o império para os medos e os persas. Também tem a questão do rei Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26, diz assim que ele tinha começado bem, mas quando se tornou forte, o reino dele prosperou, né? Ele foi alimentado pelo orgulho. Ó, o que ele fez? Ele invadiu o templo para queimar incenso, que era uma tarefa do sacerdote. Entende? Então ele achou que era, né, podia fazer, e aí veio a maldição sobre ele. Ele foi ferido de lepra e morreu, né? Também perdeu o reino dele, ok? Tem no Novo Testamento a passagem do fariseu na parábola de Lucas 18, que fala do fariseu que estufou o peito, né? Eu sou bom, o dízimo, né? Eu faço isso, faço aquilo, publicamente. E aí, o que ele foi? Ele foi se gabando, tá? E foi vítima também desse orgulho, dessa altivez, tá ok? Tem a questão do rico insensato, Lucas capítulo 12, que fala, né, que a autossuficiência daquele que diz assim: olha, estou cheio de meus celeiros, tá, não tem mais depósito nos meus celeiros, vou construir mais galpões, né? Que é o insensato, né? Que é autossuficiente. Vou construir mais galpões, vou guardar o meu tesouro, né? Vou me prevenir e tudo mais. Aí a palavra de Deus fala assim: ó, louco, hoje mesmo te pedirá a sua alma. Ele vai morrer naquele dia, ok? Temos a igreja de Laodiceia, nós falamos aqui nas cartas, né? Que é uma questão de um orgulho conjunto, que seria a igreja que tem que se libertar disso, tá? Seria uma posição de orgulho na autossuficiência, como igreja de Laodiceia, tá bom? Agora, o ponto fundamental que veio dar origem lá na queda do maligno, que esse é o ponto fundamental para que você esteja atento. Lúcifer, né, tido como anjo de luz, maior de todos lá, né? Ali na palavra de Deus fala que a posição dele foi de orgulho e soberba. Isaías 14, tá? Diz que ele desejou ser como Deus, igual a Deus, e foi, né, lançado fora. Está lá em Isaías 14. E como que passou isso para a humanidade, meus queridos? Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando a Eva foi atraída pela serpente, Satanás usou a mesma estratégia que foi o princípio da queda dele, e a Eva foi tomada por essa fortaleza e caiu em pecado, ela e Adão também, tá? Então, quando ela falou sobre o que era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo falou para ela e falou assim: olha, não é assim não, é que Deus sabe que se você comer, vai se tornar realmente, né, como Ele, você vai se tornar como Deus. Está lá, Gênesis 3:5, se você puder ler lá, fala, se você comer, você vai se tornar como Deus, né? É como Ele queria ser também, ok? E foi a concupiscência dos olhos, né? Ok? E Eva se deixou, né? No primeiro contato, ela colocou um tijolinho, né? Ok? Tijolinho. E aí o papo foi crescendo, né? Foi crescendo. E ela cedeu, lamentavelmente.
foi consequência de tudo isso. Amém? Agora, para encerrar, nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse em pé, meus queridos. Depois, se você quiser essas anotações desse versículo, eu te passo, tá bom? Manda um WhatsApp para a pastora Edna, se precisar, para ficar em casa para ver, tá? Se você não conseguir anotar, tá ok? Nós vamos nos colocar diante de Deus agora em oração, para que fortalezas sejam quebradas, destruídas. Amém? E eu vou fazer uma oração agora, simplesmente para a liberação do mundo espiritual. Depois eu vou pedir para você repetir comigo. Deixa eu orar agora, tá? Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós reconhecemos a Tua soberania, Teu domínio, Teu poder supremo sobre tudo, sobre todos. Pai, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, e que essa verdade seja, ó Deus, totalmente patente em nosso coração, consciente, possamos reconhecer que somos falhos, imperfeitos, insuficientes, Senhor. Ó Pai, reconhecemos que muitas vezes nós falhamos com alguma manifestação de orgulho, de soberba, prepotência, autossuficiência. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, e nós queremos nos apresentar no Teu altar de graça e misericórdia, Pai, para que o Senhor esteja visitando cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, gestos, atitudes. Venha visitar cada um de nós, apoia na nossa estrutura de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração agora humilde, Senhor, reconhecedor de que nós precisamos de Ti totalmente, que nós, ó Deus, precisamos ser libertos de fortalezas que nós mesmos construímos dentro de nós, Pai, e precisamos desfazer essas fortalezas, Senhor, derrubar essas fortalezas, Senhor, para que Teu poder seja manifestado em nós, Pai. Ó Deus, traduzindo em vida próspera, abundante, paz, alegria transbordante. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, pedimos, Senhor, perdão por nossas falhas e imperfeições, por tantas vezes que nós somos resistentes ao Teu Espírito Santo, Pai. Tantas vezes que nós somos, ó Pai, totalmente indisciplinados dentro de Ti, Pai. Tantas vezes que nós resistimos à Tua palavra, tantas vezes que nós duvidamos, tantas vezes que nós somos rebeldes diante de Ti, Senhor. Por isso, vem sobre nós agora, Pai, pelo Teu poder, poder do Santo Espírito. Venha sobre nós, Senhor Deus, esquadrinha o nosso coração, sonda, ó Deus, a nossa vida plenamente agora, Pai. Mostra as situações de pecado oculto que nós praticamos continuamente, diariamente, sem perceber que é problema, Senhor, que é fortaleza que nós estamos construindo. Tira, Senhor, de nós agora toda manifestação do maligno, Senhor, que recrudesceu a nossa mente, que construiu barreira, impedimento. Em nome de Jesus Cristo, tira as dúvidas, incredulidade, Senhor. Tira a autossuficiência, tira, Senhor, tudo que pode prejudicar a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita cada um de nós, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos rendemos a Ti nesse momento para recebermos da Ti a força, a capacitação para estar liberto plenamente das fortalezas, Senhor, do orgulho, da soberba, da prepotência, da autossuficiência. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela fé, Senhor, e nessa mesma fé, nós já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Repite comigo assim, irmãos, essa oração. Senhor, meu Deus, eu levo cativo
todo pensamento, minhas emoções, meus sentimentos, a obediência de Cristo, conforme está na tua palavra. Declaro a minha mente pertencente ao Senhor Jesus. Eu declaro, conforme a tua palavra, que tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro também que as minhas atitudes sejam a mesma atitude de Jesus Cristo, com prática de humildade e obediência a Deus plenamente. E declaro quebrada sobre mim todas as fortalezas do orgulho, da soberba, da autossuficiência, da prepotência, e me rendo com o coração humilde aos pés de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Glória a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia. Agradeça ao Deus, nosso libertador. Amém?